é a live. Para você que é novo aqui no canal, eu sou o pastor João Batista, esse é o canal oficial da Igreja Aliança Renovada, né, aqui em Aparecida de Goiânia, Goiás. E hoje eu tenho um assunto importante para todo crente, né? A live vai ficar aí no canal, tá certo? Para você ver, rever, mandar para aquela pessoa que você ama, mandar para aquela pessoa que você quer bem, mandar para aquela pessoa que você quer abençoar, abençoe ela com essa live, tá bom? Então vamos lá, vamos para o assunto. Eu quero falar sobre a importância de você orar, mas orar com qualidade. Orar com qualidade. Não é todo tipo de oração, não é de qualquer jeito, nem de qualquer forma que a oração agrada a Deus. Tá bom? Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia quando você tivesse tempo, ok? E você conferisse na sua Bíblia o que está escrito. Eu estou lendo para vocês Apocalipse, capítulo de número 8, versículo de número 3 e de número 4. Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, versículo 4. Às vezes você já leu isso na sua Bíblia, mas passou batido. E eu quero reler para você. Vamos lá. Veio outro anjo e ficou de pé, junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Quero que você pare e ouça isso. Para oferecer, junto com a oração de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do seu incenso, com as orações dos santos. Bom, preste muita atenção aqui. As orações que chegam nos céus são de santos, justos, pessoas justificadas, pessoas que foram redimidas, regeneradas, lavadas pelo sangue do Cordeiro e que estão no estágio da santidade, ok? Não tem confusão aqui. Deus não ouve a oração de qualquer um. Ele até ouve, mas não atende. Ele até ouve, mas a oração não sobe para o altar e logo em seguida é temperada com incenso aromático celestial, a fim de que ainda suba um pouco mais e chegue até as narinas de Deus. A sua oração, quando ela é santificada, ela provoca em Deus, provoca em Deus, né? A sensação ou o contentamento é agradável às narinas de Deus e ele se contém a fim de que não venha com ira para destruir a terra. São as nossas orações que chegam até o altar que está diante de Deus. Veja que a Bíblia está dizendo que existe um altar. O altar não existia. A Bíblia está dizendo que existe um altar no céu, diante do trono de Deus, diante do trono do Senhor Deus Pai, aquele que habita na luz inacessível. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Ao Deus imortal, que habita na luz inacessível, a Ele toda a glória. A este Deus é que nós oramos aqui na terra, a fim de que as nossas orações subam até o trono, seja temperada com incenso aromático celestial pela mão do anjo que está à destra de Deus. Eu não tenho dúvida que quando você lê na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 8, versículo 4, você vai entender que esse anjo que está ali é Jesus, o intercessor, a fim de que tempere a sua oração para que ela seja agradável ao nariz de Deus. Alguém diz, Deus tem nariz? Lógico, ele é a nossa imagem e semelhança. Ontem eu estava pregando isso na igreja, pena que eu não pude transmitir o culto, que eu estou com um probleminha lá para transmitir. Mas eu quero resumir para vocês aqui nesta noite. Deus tem nariz e os pecados da humanidade cheiram mal. Aonde que cheira mal? Nas narinas de Deus.
Em contrapartida, a oração ou as orações dos santos, como é que eu posso falar? Elas fazem bem. O que foi? Vocês estão entendendo, irmão? Mas peraí, que eu não vou falar sobre oração ainda. Daqui a pouco eu falo. Vou falar de coisas importantes aqui. Sabe por quê? A gente trabalha como pastor e a gente vê muita coisa. A gente vê o dia a dia do crente. E a gente vê que muitas pessoas não conseguem atingir um nível maior de santidade, às vezes até porque não desconhece algumas coisas que são básicas para que eu e você consiga atingir um nível maior de santidade. Meu amigo, você não é santo porque você quer. Você é santo porque existe um Deus que te santifica. 1 Tessalônicas 5,17, e o Deus de paz vos santifique em tudo. Vê bem, e o Deus de paz vos santifique em tudo. Quem santifica é Deus, pela fé. Eu creio em Deus, logo Deus vem me santificar porque eu vou praticar a palavra dele. Então, muitas pessoas precisam aprender o básico. E eu quero passar esse básico nesta noite aqui para nós. E você pode enviar essa mensagem para uma pessoa amada e querida. 6 minutos de live, eu vou ser breve. Não vou me estender. Muito bem. Então, você já sabe que a oração não é toda oração que chega no céu. A oração é dos santos. Não é daqueles santos lá da igreja do catolicismo. Não. Os santos aqui são pessoas vivas. Porque Deus ouve oração de pessoas vivas. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Foi o que Jesus falou. Deus é Deus de vivos. Deus ouve oração de pessoas vivas. Você que está aí, que vai orar, se você estiver santificando a sua vida, Deus vai ouvir. A sua oração vai chegar no trono, vai ser temperada com incenso aromático, vai subir até as narinas de Deus. Deus vai se agradar e vai te enviar a bênção, e vai te enviar o milagre, e vai te enviar a vitória, e vai te abençoar. Jesus deixou muito claro, nem todo que me diz Senhor, Senhor, eu ouço, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Muito bem. Então nós estamos caminhando já no assunto. E existem algumas coisas para que você e eu tem que fazer para que o nosso nível de santidade com Deus melhore. Tá bom? No mínimo 4 coisas nós precisamos fazer. E eu reservei alguns textos aqui da palavra de Deus, para não ficar só na minha fala, né? Reservei alguns textos aqui e vou passar para vocês. Muito bem. Você sabe que uma pessoa, ela é tentada, né? Pelas coisas que ela vê. Veja só. O diabo foi tentar Jesus, Mateus 4. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Olha só, ele queria tentar o Senhor a fim de transformar uma pedra em pão para ele comer, porque ele estava com fome. Porém, Jesus não se deixou levar. Então, o demônio sabe que nós somos levados à tentação pelo aquilo que nós vemos. E o Senhor Jesus explica em Mateus capítulo 6, versículo de número 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Eu estou com a Bíblia aqui, irmão, aberta para acompanhar o que eu estou lendo. Olha, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O que é que a Bíblia está dizendo para nós? Ela está dizendo que se eu quero aumentar o meu grau de santidade para com Deus, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu ando vendo. Eu tenho que tomar cuidado aonde eu ponho os meus olhos. Eu tenho que tomar cuidado aonde eu coloco a minha visão. E é o que muita gente não toma cuidado, não vigia naquilo que olha, não vigia naquilo que vê, não vigia naquilo aonde põe a visão e acaba indo para o buraco, porque ela vai perdendo o nível de santidade que ela tem, vai abaixando, demora muito, não tem mais nada. E Jesus explica, olha, você quer ser santo porque a candeia quer dizer a lamparina, quer dizer a luz do corpo são os olhos.
Se os teus olhos forem bons, ele está dizendo, se tu colocares os teus olhos em coisas boas, o teu corpo terá luz. Mas se tu colocares o teu corpo em trevas, em coisas imorais, profanas, em coisas inúteis, em coisas que não valem nada, absolutamente nada, o teu corpo será treva, meu amigo. Então, para você aumentar o seu nível de santidade, para que eu aumente o meu nível de santidade, porque eu acredito que você tem alguma coisa de santidade na sua vida, não é possível que não tenha. Tem sim. Você que é crente, lavado e remido do sangue de Jesus, já foi batizado. Ah, pastor, eu não sou crente, não sou nada. Então você está no nível zero. No nível zero, você precisa correr para que o seu nível de santidade comece a crescer. Mas se você tem alguma coisa, Deus está dizendo para você, aumente mais o seu nível, porque à medida que você aumentar o seu nível, as suas orações terão acesso contínuo ao altar que está diante do trono de Deus. Isso é uma coisa que a gente deve praticar, irmão. É uma coisa que não é assim como 2 mais 2 é 4, isso não tem erro. Quer ser ouvido por Deus? Aumenta o nível de santidade. Ah, mas eu quero dizer então, pastor, que você é melhor do que os outros? Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Eu estou dizendo que nós precisamos aumentar o nível de santidade para que as nossas orações não sejam impedidas. Para que as nossas orações não sejam meras palavras jogadas ao vento. Dá para aumentar o nível de santidade? Dá para tirar os olhos da onde não compensa colocar os olhos? Dá para melhorar aquilo que você está vendo? Você consegue ver alguma coisa melhor? Você consegue vigiar com os seus olhos? Você consegue melhorar isso? Se você conseguir melhorar isso, amém. Já estamos caminhando, né, para um nível superior de santidade, meu amigo. Ou você está pensando que as coisas não vão evoluindo? É lógico que evolui. Olha, a Bíblia diz que Deus deu uma visão para Ezequiel. Ezequiel, está vendo essas águas? Entra nela. Ele entrou até o joelho. Entra mais, Ezequiel. Ele entrou até a cintura. Entra mais, Ezequiel. Ele entrou até os ombros. Deus falou, entra mais. Aí ele nadou. Eram águas que ele não podia andar a pé, tinha que nadar. Águas profundas. Deus está dizendo, existe nível de santidade sim. Eu quero que o meu nível de santidade aumente, então eu vou procurar praticar isso aqui. Não vai ser fácil, a coisa vai ser difícil. Aproveitando, meu amigo, deixa o like aí, deixa um comentário depois aí, deixa uma crítica, se você quiser deixar uma crítica, não tem problema. Nós estamos aqui, de volta das lives aqui, para trazer a palavra de Deus como ela é, sem enfeite, sem máscara, do jeito que está aqui, nós estamos anunciando ela. Então, o primeiro procedimento para você ser mais santo, lógico, é no olhar. Não tem como. São os seus olhos. À medida que você melhora aonde você olha, à medida que eu melhoro aonde eu coloco os olhos, eu vou melhorar a minha santidade, meu amigo. Eu vou melhorar. Jesus, vou ler de novo. Quer melhorar a santidade? Vigia onde tu coloca os olhos. Porque Jesus falou o seguinte, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Você acha que Deus vai ouvir a oração de quem está em trevas? Não vai. Muito bem. Então, vamos aumentar o nosso nível de santidade. Segundo, quer aumentar o nível de santidade na sua vida? Tome cuidado com aquilo que você anda processando na sua mente. Uma vez que você olha, logo vem para a mente. Tome cuidado com aquilo que você pensa. Jesus diz que no dia certo, na hora certa, no momento exato, tudo será revelado. Tudo. O oculto virá à tona. Não existe nada oculto que não seja revelado, inclusive os pensamentos dos homens e as intenções do coração. Ora, deixa eu falar para vocês. A palavra de Deus, no livro, se não me falha a memória, de Hebreus, eu confundo os textos, mas o livro de Hebreus diz que a palavra de Deus, presta atenção, vou falar devagar, é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes.
e é apta para discernir as intenções do coração até a divisão da alma e do espírito. Quem que é a palavra de Deus? Jesus. Ele está apto para discernir as intenções do teu coração, da tua mente. E ele vai até nos pensamentos mais profundos que você tem, que está no seio da tua alma, arregado com o teu espírito. Ele entra lá dentro e ele discerne tudo, ele sabe tudo. Ele é o onisciente, ele vai lá e vai buscar tudo. Teu pensamento, meu pensamento, minhas intenções, ele vai buscar tudo. Se forem boas e agradáveis a ele, você aumenta o nível de santidade. Se for ruim, se for malditas, se forem maléficas, você aumenta o nível de trevas na sua vida. Então eu tenho que ter cuidado. Para que os meus pensamentos não sejam malignos, mas sejam benignos, sejam bons, a fim de que eu agrade a Deus. Então, quando vier algum pensamento maligno na sua mente ou na minha mente, o que eu devo fazer? Eu devo repreendê-los. Não devo de maneira alguma alimentá-los, mas devo repreendê-los. Devo orar e aniquilá-los, a fim de que ele não tome a minha mente, porque o meu pensar, com certeza, se for maligno, se eu alimentar o meu pensar, eu vou diminuir o meu nível de santidade e, consequentemente, as minhas orações serão impedidas. Porque veja o texto que nós estamos lendo nessa noite. Capítulo 8 de Apocalipse, versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-la com as orações de todos, sem exceção, de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. Veja que o altar se acha diante do trono de Deus. A Bíblia não está dizendo que o altar existia diante do trono de Deus, mas a Bíblia diz que o altar existe e que o trono existe, e que Deus está sentado no trono e as orações vão para cima, vão sobre o altar para serem temperadas com incenso aromático celestial, para que Deus sinta o aroma suave, a fragrância suave da oração dos santos, que perfuma os átrios de Deus. Aí eu vou chegar no nível mais profundo dessa mensagem, dizer para você que a sua oração é o perfume, é a fragrância quando ela é santificada, lógico, que enche o átrio de Deus, que perfuma o átrio de Deus. É uma coisa tremenda, irmão. É uma coisa que só o crente de oração entende. Mas se você quiser aumentar o nível de santidade que você já tem, para de olhar para as coisas que não convêm. Para de pensar abobrinha e pensa coisas boas. Você, todos nós. 18 minutos de live, não posso estender a live, é de 20 minutos, 20 e pouco. Quem está gostando da live aí, dá um joinha, deixa um comentário aí que eu vou ser breve. Tivemos uns tempos afastados por isso, por aquilo, né? Motivos são os mais diversos, mas estamos aí, para a glória de Deus. Irmão, eu quero melhorar meu nível de santidade. Então, toma cuidado com aquilo que você olha, toma cuidado com aquilo que você pensa e toma cuidado com aquilo que você fala. Porque toda palavra, uma vez que ela vai, ela produz um resultado. Infelizmente é assim. Então, nós devemos falar pouco e ouvir mais. Mas Tiago fala no capítulo de número 3, no versículo de número 6. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Deixa eu encontrar. Até eu achar.
capítulo 3, versículo de número 6. Ora, quem está falando aqui é o apóstolo Tiago. A língua é fogo, meu Deus do céu. E o mundo é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Talvez em outras traduções esteja de outra maneira. Veja que o olhar contamina o corpo. O pensar contamina o corpo. E a língua contamina o corpo. Que coisa, não? Que terrível, que situação que nós estamos, gente. Que coisa terrível. Olha que tem gente que fala que nem uma maritaca. Amaldiçoa tudo e todos. Amaldiçoa A, amaldiçoa B. Cuidado, irmão. A língua, ela com certeza, ela contamina o corpo. E com certeza ela diminui o nível de comunhão do homem com Deus. O nível de santidade do homem com Deus. Ora, o apóstolo Pedro escreve em uma das suas cartas e diz: sede santos, como vosso Pai Celestial é santo. Então, a santidade, ela vem de uma iniciativa humana. Ainda que seja Deus que te santifique, que me santifique, mas eu preciso tomar uma decisão, eu preciso crer. E o crer que a Bíblia diz é o agir. Não existe crer sem agir. Não existe crer sem fazer nada. Não existe crer e ficar de braço cruzado. O mesmo Tiago que fala da língua, ele diz: ah, você tem fé? Tem. Então me mostra as tuas obras que tu fez pela tua fé, que eu vou mostrar a minha fé pelas obras que eu fiz. Então não existe crer e não fazer nada. Quem crê na santidade de Deus, faz alguma coisa. Para de olhar coisa que não presta, para de pensar coisas que não convêm, para de falar dos outros, vigia com a língua. Quem crê na santidade e quer aumentar o seu nível de santidade, a fim de que suas orações não sejam impedidas, ele faz alguma coisa. Agora, quem não crê, não faz nada, meu amigo. Só vai entender a live quem está desde o início. Só vai entender a live as pessoas que estão comigo desde o início. A pessoa que entra aqui e sai, ela não entende. Então, se ela quiser, entendeu? Ela vai ter que ver a live novamente e para entender o que a gente está falando. 23 minutos de live. Aleluia. Ok? Então, eu acredito que o Senhor Deus quer nos abençoar nessa noite, de forma que a gente, venha progredir, de forma que a gente venha crescer. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Nós temos que crescer. Não podemos ficar desse jeito. Nós temos que crescer. E uma das formas para você crescer é orando. E uma das formas para você orar e a tua oração ser atendida nos céus, ir até os átrios de Deus e perfumar todo o ambiente onde Deus está, glória, é com essas coisas que nós acabamos de falar para vocês. Agora, Jesus diz: não adianta você ouvir o que eu estou falando, e não adianta eu falar e também não praticar, que aí é inconveniente. Veja o que Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 24. Para eu encerrar a live. Mateus 7, 24. Aí eu falei um tanto de coisa aqui, até bonita demais, mas se a gente tem que praticar, irmão. Olha o que Jesus fala em Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, a um homem sábio, a um homem inteligente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ora, se você ouve o que a gente está falando agora
e você pratica, o Senhor Jesus está dizendo, você é sábio, e você está colocando a sua vida na rocha, que é Cristo. Não existe outra rocha que não seja Jesus. Não existe outra rocha de salvação que não seja o Senhor Jesus. Ele é a rocha. Ok? Então, se você ouve e você pratica, você é sábio. E certamente as suas orações, como disse a Bíblia, que o véu do templo rasgou e as orações poderiam ir até o trono, ao Santo dos Santos. Lembra do véu que rasgou? Pois bem, o véu rasgou lá em Jerusalém, no dia em que Jesus estava pendurado no madeiro. Lembra? Rasgou o véu, dizendo que todos os homens que estão agora, aleluia, buscando a santidade, teriam acesso, suas orações subiriam até o altar que existe nos céus, e o Senhor estaria, o quê? Sentindo o aroma das suas orações. Irmão, isso é a coisa mais prática que existe no céu. Quer perfumar o céu? Seja santo na terra. Quer perfumar o céu? Ande em santidade. Quer perfumar o céu? Aumente o seu nível de santidade. Quer perfumar o céu, meu amigo, minha amiga? Aleluia. Seja santo. Ser santo não é ser carrancudo, ser santo não é ser excluído da sociedade, ser santo não é se isolar do mundo, ser santo é só não aceitar a cultura maligna e perversa que o mundo tenta imprimir sobre nós. Eu não sou obrigado a tatuar o meu corpo, eu não sou obrigado a fazer nenhum tipo de cirurgia para mudar a minha estética, eu não sou obrigado a pintar o meu cabelo, entendeu? Porque o meu cabelo está ficando até branco, ó. Não sou obrigada a pintar o meu cabelo, você também não é obrigada, você não é obrigada a usar um salto alto bem gigante, porque a atriz da novela está usando, porque a atriz de Hollywood está usando. Você não pode deixar com que o mundo venha bitolar a sua vida, venha fazer com que você seja o quê? Seja um escravo das práticas dele. Não, ser santo é não aceitar isso, e é isso que Deus está falando para nós. Não aceite o curso deste mundo, não aceite a cultura desse mundo, mas viva de acordo com a minha palavra, que você estará em santidade. É isso, mas tem gente que não entende. Tem crente por aí que, se ele não usar uma mulher não usar uma mini saia, é o cúmulo do absurdo. Eu já falei para você muitas vezes, aqui na igreja tem muitas irmãs, as irmãs só usam saia longa. E elas muitas das vezes passam por situações constrangedoras. Mas é assim mesmo, porque Jesus dissera, aquele que for humilhado e está em Cristo, ele será exaltado. Aquele que quer servir a Jesus Cristo, piamente, sofrerá perseguições. Ora, Jesus disse, o mundo me aborrece, o mundo me odeia, porque eu não sou do mundo. Certamente o mundo vai te odiar, porque também você não é do mundo. A sua pátria é o céu, a sua pátria é o céu de glória, o mundo de Cristo, o reino de Cristo. A sua pátria é essa. Então a gente tem que se contentar com o nível de santidade que nós temos e procurar aumentá-lo. E eu quero deixar essa live para você, 28 minutos, 30 minutos eu encerro ela. Aí as pessoas têm a mente fechada, acham que nós, porque pregamos isso, somos atrasados. Porque nós pregamos isso, ensinamos assim, somos quadrados, bitolados, ignorantes, ultrapassados, e por aí vai. Mas na realidade não é. É porque essa pessoa que fala isso, de quem prega o que eu estou pregando, ela quer aceitar a cultura do mundo, o modo de viver do mundo. Vai, filha, você não é obrigada a servir a Deus. Deus não quer ninguém por obrigação. Deus quer por fé e por amor. E nós temos essa fé. E eu creio que você que está me ouvindo aí do outro lado, tem essa fé de querer chegar mais perto de Deus. E não aceitar as regras que o mundo impõe sobre a sociedade. O nudismo é uma delas, uma prática terrível, o nudismo, a imoralidade. São coisas terríveis que estão aí para te afastar de Deus, para a sua oração não subir até o altar.
e não chegar até as narinas de Deus. Ó, como o Satanás fica alegre quando ele vê um crente se extraviar, quando ele vê um crente começar a ir para o mundo, começar a aceitar as regras que o diabo coloca, porque o diabo é príncipe deste século. Por que ele é príncipe? Por que o diabo é príncipe? Simplesmente porque os homens honram a ele. Os homens honram a Satanás com presentes, fazendo a sua vontade. A vontade do diabo, lógico. E quando eu faço a vontade de Jesus, eu honro a Jesus. A quem você quer honrar? O príncipe deste século ou o príncipe que é o rei dos reis, Senhor dos senhores? Então fica aqui a mensagem. Compartilhe a live com quem você quiser. Deus te abençoe. A qualquer hora a gente volta com mais live essa semana, com mais vídeos. Tá bom? Não vou me estender. Já foi o suficiente por hoje. Deus abençoe a todos. Que a graça de Deus seja com você. Querido Deus, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que me ouve. Tem misericórdia das nossas almas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Porque o tempo é findado, é chegado. No nome de Jesus, nos ajuda a santificar nossa vida. Apesar de que é o Senhor que nos santifica, mas a gente também tem a parcela de contribuição, fazer a tua vontade, praticar a tua palavra, crer nas tuas promessas e receber, de fato, a vida eterna, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz, até a próxima live.